Fala galera, beleza? Tudo bem? Uma excelente e abençoada sexta-feira para todos nós. Sextou então, meus queridos. Saiu 3 textos meus na Lex Liga Brasil ao longo dessa semana. Lerei aqui o primeiro, que saiu hoje, desta sexta-feira. Vamos lá. Punição do STF a generais por golpe quebra ciclo histórico de rupturas militares. Vamos à leitura. A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, que condenou os militares e ex-ministros Augusto Heleno, ex-GSI, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator, Paulo Sérgio Nogueira, ex-defesa, Walter Braga Neto, ex-Casa Civil e candidato a vice em 2022 pela chamada trama golpista, representa um marco histórico na República Brasileira. Pela primeira vez, generais e oficiais de alta patente do Estado são condenados judicialmente por tentativa de golpe de Estado. Essa ruptura não se limita ao caso em si. Ela rompe um ciclo secular em que militares participaram de movimentos golpistas, sempre escapando da responsabilização formal e da punição efetiva. A condenação inédita. Por 4-1, o STF entendeu que os réus participaram de uma conspiração articulada para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, após a derrota de Jair Bolsonaro em 2022. Foram condenados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Na prática, a decisão sinaliza que o Judiciário não apenas reconheceu a gravidade da trama golpista, mas também determinou que ela não ficará impune. A maioria dos condenados recebeu penas superiores a 20 anos de prisão, em regime fechado. É uma vitória institucional que pode encerrar um padrão histórico de indulgência com rupturas protagonizadas por militares. Um ciclo secular de golpes. Desde a queda da monarquia em 1889, as Forças Armadas estiveram no centro de sucessivos golpes. O 15 de novembro de 1889 inaugurou a República com a derrubada de Dom Pedro II, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Quase 2 anos depois, em 1891, o mesmo Deodoro fechou o Congresso e instaurou o estado de sítio, um autogolpe clássico. O século XX repetiu esse padrão. Em 1930, Getúlio Vargas, derrotado nas urnas, contou com apoio militar para impedir a posse de Júlio Prestes e assumiu o poder. Já em 1937, o exército forjou o Plano COI, falso documento que acusava comunistas de preparar uma insurreição, justificando a instalação da ditadura do Estado Novo. A sucessão de intervenções seguiu em 1945, chamado Golpe Branco, que forçou a renúncia de Vargas, e em 1955, quando o general Henrique Lott articulou um golpe preventivo para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Cada ruptura parecia reforçar a ideia de que os militares poderiam atuar como árbitros supremos da política. O ápice desse ciclo foi o golpe de 31 de março de 1964, que depois de João Goulart instaurou uma ditadura militar que durou 21 anos. Empresários, setores da igreja e parte da elite econômica apoiaram o movimento sob o pretexto de conter uma ameaça comunista. Mais tarde, o próprio ditador Ernesto Geisel admitiria: o que houve em 64 não foi uma revolução, nós simplesmente fizemos um movimento para derrubar João Goulart. A diferença de 2025. O julgamento da primeira turma do STF marca uma inflexão, porque pela primeira vez militares de alta patente não apenas participaram de uma conspiração, mas também foram formalmente julgados, condenados e punidos pelo judiciário. Historicamente, o que se via era o contrário: anistia, perdões, arranjos políticos e interpretações que protegiam oficiais. O que ocorreu em 2025 rompe essa tradição, sinalizando que o protagonismo militar em golpe de Estado deixou de ser tolerado como parte do jogo político e passou a ser enquadrado como crime contra a democracia. O impacto na democracia brasileira. Especialistas avaliam que a condenação pode ter um efeito pedagógico sobre as instituições e sobre a sociedade. Ao fixar penas expressivas e inexigibilidade, o STF viu um recado claro: a democracia brasileira não admite mais aventuras autoritárias. É um divisor de águas para que momentos anteriores, conspiradores acabaram voltando à cena política. O golpe de 1955, por exemplo, serviu de prelúdio para o de 1964. Mesmo após a redemocratização, setores militares mantiveram influência política, seja direta, seja indireta. Agora, ao punir generais, o STF ajuda a encerrar a lógica descrita por Karl Marx em sua famosa frase: a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. O golpe frustrado de 2022 e 2023, conduzido por Bolsonaro e parte das Forças Armadas, entra no segundo registro, mas diferente do passado, desta vez
à punição efetiva. O julgamento também projeta a imagem do Brasil no cenário internacional. Ao contrário de outros países latino-americanos que viveram ditaduras como Chile e Argentina, onde oficiais foram julgados décadas depois, o Brasil condena seus militares ainda no calor dos acontecimentos. Isso pode fortalecer a percepção externa de que a democracia brasileira, embora frágil, marcada por crises, tem anticorpos institucionais. O desafio da anistia. Mesmo assim, há quem alerte para riscos. A possibilidade de uma anistia futura, defendida por setores conservadores, poderia minar o efeito pedagógico da condenação. A história mostra que golpes não apenas interromperam governos, mas também preservaram estruturas de poder e elites econômicas, garantindo que tudo ficasse como está. Se o Brasil repetir esse padrão, a condenação de 2025 pode ser esvaziada de seus efeitos práticos. Caso contrário, pode marcar o início de uma nova era institucional, em que militares se submetem à mesma lei que qualquer cidadão. O Brasil sempre conviveu com o fantasma de quartéis, de 1889 a 1964, passando por altos golpes, intervenções e ditaduras. A história política do país foi marcada pela tutela militar. O julgamento da primeira turma do STF, ao condenar generais por tentativa de golpe, abre a possibilidade de encerrar esse ciclo. Trata-se de um momento histórico que pode redesenhar a relação entre Forças Armadas, sociedade e democracia. Se no passado conspiradores voltavam ao poder sob novas formas, hoje a justiça tenta afirmar que não há mais espaço para rupturas autoritárias. A vitória não é apenas jurídica, mas é simbólica. É a chance de o Brasil finalmente virar as páginas dos golpes e afirmar que o Estado democrático de direito é cláusula inegociável. Demais, né, pessoal? Grande abraço, até mais e, é claro, valeu!